Existem algumas verdades básicas que hoje em dia são proibidas de dizer, mas eu digo e direi, porque eu não faço a menor questão de participar desse teatrinho aí, que o pessoal participa, respeitar as regras que eles respeitam, né? Eu não participo disso e eu sou indiferente a todas as regras. E também não tenho medo de ser cancelado por isso, pois as verdades devem ser ditas, doa a quem doer. Uma das verdades básicas que estão sendo esquecidas atualmente é que os homens, sim, os homens são mais fortes fisicamente e os homens têm o papel de provisão da família. Quando eu falo que o homem é mais forte fisicamente, vai ter a pessoa que vai falar assim: ah, mas eu tenho a minha tia que ela é muito mais forte que meu tio. Quando a gente fala de ciência política, quando a gente está generalizando, a gente está se referindo, no caso, à maioria, né? Então, quando a gente diz que o homem é mais forte fisicamente e por isso ele normalmente ele vai se interessar, ele vai ser capaz de realizar os piores trabalhos, os trabalhos manuais, a gente não está falando que não existem mulheres fortes, mas a gente está falando que os homens, normalmente, a média é muito mais forte fisicamente do que as mulheres. Por isso, até por isso, é uma covardia quando a gente vê um caso de agressão, né? Um homem agredindo uma mulher é uma covardia simplesmente pelo fato do homem ser muito mais forte que ela, por causa da testosterona que o homem tem circulante no sangue, né? Mais de 10 vezes do que a quantidade que a mulher tem, né? E a testosterona é o hormônio da força. Hoje em dia temos homens aí, mas graças ao afeminamento aí dos homens aí na sociedade, nós temos homens aí cada vez mais sensíveis, cada vez mais fracos, né? Aqueles homens com perfil esguio, né? Aquele quadril de moça, tal. Pessoal que gosta de usar um coque samurai e fumar um vape, né? A sociedade ela vem trabalhando muito para destruir a figura do homem, né? Através de várias doutrinas aí que nós temos aí, né? Como a criminalização do masculino, a ascensão do feminismo também é um fator significativo para destruição da qualidade masculina na sociedade. Mas se você é homem, você não deve temer esse tipo de represália e você tem que falar a verdade, doa quem doer, porque você é necessário, você só está fora de moda, no caso, né? Então não se preocupe com a opinião dos outros, desde que você esteja certo e com a verdade, diga, doa a quem doer. Certo? Os homens, né, partindo do princípio que os homens são mais fortes fisicamente, nós temos o dom da violência, né? Então, quando nenhuma outra capacidade de conversa é suficiente, nós temos o dom da violência. É lógico que a gente não deve usar esse dom em qualquer momento, em formas a esmo, né? Mas a gente precisa saber que nós temos esse dom e a gente precisa usá-los na hora correta, né? Jamais com a sua família, com a sua esposa principalmente, com seus filhos, jamais. Mas a gente precisa saber se posicionar e se preparar para que um dia, numa situação crítica, você tenha que usar a sua capacidade de violência, que você esteja apto a usar, que você não tenha sido castrado pelo sistema a ponto de se tornar um homem banana que não é capaz de proteger a sua família. Quanto às mulheres, as mulheres são mais fracas fisicamente, né? Graças à quantidade de testosterona que ela tem muito menos que os homens, que elas não foram preparadas geneticamente e biologicamente para aguentar a carga física que os homens aguentam. Por isso que antigamente as mulheres elas eram meio que escanteadas do mercado de trabalho, porque antigamente, antes da Revolução Industrial, o mercado de trabalho se dava em trabalhos manuais, braçais, muito pesados, né? Na olaria, na indústria de aço, na indústria de construção civil. Então esses trabalhos para a mulher realmente não eram capazes. Mas quando dizem que as mulheres, graças ao feminismo, começaram a trabalhar, as mulheres sempre trabalharam, mas trabalharam geralmente em casa, né? Cuidava da casa, cuidava da roça, um trabalho um pouquinho mais leve ali. Mas não que elas não fossem importantes, né? Então quando os homens iam ao trabalho, e as feministas falam que os homens proibiam as mulheres de trabalhar, na verdade as mulheres estavam sendo protegidas de serem introduzidas no mercado de trabalho tão agressivo e tão braçal, né? Mas infelizmente essas verdades elas estão cada vez mais indigestas, e se você fala um negócio desse,
as pessoas tendem a te classificar como machista e tudo mais. As mulheres, elas precisam da nossa proteção, e as mulheres, elas têm o dom da diplomacia. Por isso que é importante, né, no casamento, que a mulher tenha o seu polo feminino preservado e o homem tenha o seu polo masculino. Porque normalmente o ideal a se acontecer na gerência de uma família é que a mãe tenha o poder da diplomacia com os filhos, ela tem o poder do convencimento. Às vezes o cara tá meio nervoso, ela conversa, acalma o cara e tudo mais. Então com os filhos é a mesma coisa, a mãe, ela vai ter esse poder da diplomacia, de falar com eles, para eles fazerem tal coisa, evitarem fazer aquela outra coisa e tudo mais. E sempre falando e sempre deixando o pai como a referência masculina, a referência da violência, né? Então é normal, assim, até acontecia muito comigo, que quando eu fazia alguma coisa que eu passava muito do ponto, minha mãe falava assim: se você fizer isso de novo, eu vou falar pro seu pai. E isso já me dava um gelo, porque eu sabia que, não que ele tenha me agredido, que eu tenha apanhado muito na infância, mas é aquela fama de mal que ele mantinha, né? E ela fazia muito isso, né? Ela fazia com que ele tivesse essa fama de mal, né? Por mais que ele fosse rígido, jamais ele precisou me bater, me espancar. Mas só do fato dela falar que ia contar para ele que ele ia me bater, que ele ia me pegar, eu já miava na hora e deixava de fazer aquilo que não estava agradando a ela, né? Então é isso, a mulher, ela tem o dom da diplomacia e o homem tem o dom da violência. Quando os dois casam e cada um sabe qual é o seu papel dentro de um casamento, normalmente as famílias tendem a progredir, né? Desde que existam valores que guiem aquela família ali, valores cristãos, a tendência é que os filhos saiam tudo como padrão cristão, né? Tudo dentro dos conformes. E uma regrinha, né, que os homens precisam saber é que a mulher, ela vai ser responsável de 80% pela sua felicidade na sua casa, no seu casamento, e 80% da tua desgraça. Você tem 25% de participação nisso, então escolha bem as suas mulheres, porque se você tiver uma mulher virtuosa, que saiba a posição dela no casamento, muito provavelmente você tem uma chance de sucesso muito grande, uma chance de felicidade familiar muito grande. Agora, se você casou ou escolheu uma mulher que ela tá muito no polo masculino, ela está muito infectada aí por essas vertentes aí feministas, por esses ideais feministas, a tendência dela destruir o seu lar é grandíssima, e muito pior do que destruir o seu lar, ela vai destruir a cabeça dos seus filhos, né? E isso vai fazer com que as suas próximas gerações, se você tiver filhos homens, vai ter um filho homem afeminado, um filho homem que foi feminilizado, né? Que não saiba o seu papel de homem numa casa, numa relação, e as mulheres, com esse empoderamento, acaba sendo masculinizado, né? Então você vai ter o seu lar destruído e, muito pior, a cabeça dos seus filhos destruídas, né? Então os seus filhos serão péssimas referências de pais e péssimas referências de mães. Então os seus netos, a partir do momento que você escolhe mal a sua esposa, os seus netos estão fadados a ter uma vida triste, né? E não existe maldição pior na vida de uma criança do que ter um pai bunda mole e uma mãe sem noção, certo? Então era isso que eu tenho a dizer, e até uma próxima aí, se Deus quiser.